Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 6 de Nissan, do ano 5783. É o dia 28 de março de 2023. À tarde com a Torá, trazendo a paraxá da semana e as leituras diárias. Esta semana estamos na paraxá Tzav, que significa ordene a Arão e os seus filhos, diz o Eterno a Moshe. E essa palavra de ordene, sabe, é uma questão de urgência. Não é exatamente aquela palavra mandatária, né? Eu te ordeno, não. Mas é aquela expressão no sentido, a urgência de se fazer tal coisa. E a mensagem central para isso é exatamente o que nós precisamos fazer dentro do escopo a vontade de Hashem, nós a precisamos fazer rapidamente, sem demora. Então, por isso, sabe que nós possamos fazer a vontade de Hashem o mais rápido possível, ok? Hoje é o terceiro dia da semana, é o terceiro dia para o Shabat, então nós estamos aí dentro da nossa terceira leitura, né? A nossa terceira leitura, ela se encontra no capítulo 7 de Vaikra, Levítico, a partir do versículo 11, vamos até o versículo 38, que corresponde nesta questão. O foco para nós no dia de hoje é exatamente sobre a questão, duas peculiaridades que nós podemos encontrar aqui na nossa paraxá da semana, que é exatamente a oferenda de oblação, que significa que é uma oferenda de refeição, e também dentro do aspecto sobre a questão das oferendas de agradecimento, que são oferendas de paz, né? Então nós vamos ficar dentro do foco destas duas questões para o dia de hoje, ok? Baruch Hashem, nós vamos enviar o nosso shalom para o dia de hoje as seguintes pessoas, seus familiares, suas comunidades, né, aonde se encontram nas suas localidades, Baruch Hashem. Então hoje nós temos aí, né, para mandar o nosso shalom, vai para a Sônia Maria de Souza, lá de Tangará da Serra, ao casal Ângela Rodrigues da Silva e Arlan Tavares, de Pacatuba, Ceará. O João Bosco de Igarapé Grande, lá em Maranhão. Temos aí o José Isídio de Campinas, né? A Jo Artesanato, é a Jovanita aqui da nossa sinagoga Benei Noach, regional Bauru. Então aqui em Bauru a Jo Artesanato também fazendo os seus trabalhos manuais, artesanato também em colaboração com a comunidade local aqui, né? E então também tá aí a Jo Artesanato e o seu marido, né? O Ferrari. Temos aí a Luciane Alfradic, ela é de Miami, lá na Flórida, dos Estados Unidos. O Hugo Silveira, do bairro Pilares, Rio de Janeiro, a Nara Abreu. Temos aí também, né, a Chesca Matos e família, o Luciano Matos, o seu marido, né, que estão aí juntos com o filho Charles, não anotei o nome do filho aí, hein, Chesca? Anotei outra coisa aqui, é da cidade de Eusébio, Ceará. Então a Chesca Matos, o seu marido Luciano Matos, né? Temos aí o Charles, né, que falamos aí, ele é de Cascavel, Paraná. Ele é lá da rodoviária. O casal Estela Clementino e João Monlevade, de Minas Gerais. O Nilson Pereira de Embu das Artes, São Paulo, o Cristiano Alves Santos, a Eunice Lorete Bezerra, seu marido Marcelo Bezerra e o filho Matheus Bezerra, ali do Rio de Janeiro.
A Renata Severo Amêndola, ela é de Veneza, Veneto, Itália. Temos aí também Melk Leonardo e a esposa Alexandra Lima, de Porto Calvo, Alagoas. Temos aí o Paulo José Lepich, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. O Lorival André de Teotônio Vilela, Alagoas. O Paulo Alberto Tanque, São Paulo, capital. A Leide Neves do Carmo, né, de Goiânia, Goiás. Valdomiro Marques, essas pessoas aqui, desde o Paulo José Lepich até o Valdomiro Marques, né? O Paulo José, Lorival, André, Paulo Alberto Tanque, a Leide Neves e o Valdomiro Marques são do grupo Histórias Judaicas, né? Que estão aí. E também temos a Ana Lúcia Campos, Rio de Janeiro, o Vladimir Penha Pereira, São Paulo, capital, né? E também Beném Noar Fortaleza e Lielson Américo. Estas pessoas aqui fazem parte do grupo Beném Noar Belém, Pará, né? Baruch Hashem por isso daí. Graças a Hashem aí. Temos aí a Malu, lá de São Sebastião, Distrito Federal, Brasília. A Edilane Minorello e o marido Claudemir, aqui de Bauru, né, da nossa sinagoga regional Beném Noar, né, aqui também de Bauru. Quem mais está por aí? Baruch Hashem. Então, amados, hoje nós vamos focar sobre dois assuntos importantes, que é a oblação de refeição, né? Que a oblação significa a oferta de refeição, e a oferta de agradecimento, que é exatamente a lei da oferenda de paz, né? Se ela é oferecida como uma oferenda de graças, quer dizer, agradecimento, e aí nós vamos ver esse aspecto aqui dessas duas questões para aprendizado nosso. Sobre a oferenda de refeição, nós temos aí de fato nove razões para ser oferecida a oferenda de refeição, que é a oblação, ok? A Tchesca Matos, né? Aí de Eusébio, Ceará, chegando por aí. Shalom, shalom, Tchesca. Seja bem-vinda a cores e ao vivo aqui em A Tarde com a Torá, ok? Baruch Hashem. Então, segundo um dos comentaristas e sábios do nosso povo, Abravanel, ele nos fala sobre 9 aspectos que tem o propósito da oblação, a oferenda de refeição. Primeira delas, o sumo sacerdote precisa se purificar dos pecados para agir em nome do povo judeu. Então ele tem de trazer uma oferenda diariamente para assegurar que seus pecados sejam sempre expiados. Segundo motivo, quando as pessoas virem o sumo sacerdote expiando os seus pecados, isso automaticamente serve de incentivo para o povo, para que eles também façam o mesmo, seguindo o exemplo da sua liderança espiritual, né? A sua oferenda para perdão de pecados. Terceira razão, o fato de o sumo sacerdote trazer diariamente uma oferenda faz com que o pecador se sinta tão envergonhado, não se sinta tão envergonhado de trazer a sua, porque afinal de contas, o próprio Kohen Gadol, o sumo sacerdote, trouxe a sua oferenda de pecado, né? Então o povo fica incentivado a fazer o mesmo. Quarta razão, as pessoas pobres, que só podem dispor de uma oferenda de refeição, a oblação, se sentirão menos envergonhadas de trazer a sua oferenda, já que o próprio sumo sacerdote traz uma oferenda de oblação diariamente, que é a oferenda de refeição. Quinta razão, oferenda serve para despertar a humildade do sumo sacerdote, quando ele vê que está trazendo uma mera oferenda de refeição, a oblação, que é normalmente trazida pelo pobre. Sexta razão,
Quando as pessoas virem que o sacrifício do sumo sacerdote é totalmente queimado no altar, elas perceberão que os sacerdotes oferecem sacrifícios por amor a Deus e não porque querem comer as sobras, né? Então, o estímulo do Kohen Gadol, do sumo sacerdote, é sempre fazer com que ele ande em humildade e um exemplo, e o povo ande em humildade seguindo o seu exemplo, né? Então as pessoas se sentem menos envergonhadas ao fazer a sua oferenda de pecado ou fazer a sua oferenda pobre, né? Que é trazer a sua oblação, que é o 3 dedos de farinha. A 7ª razão é: a oferenda é para agradecer a Deus pelos presentes que a Torá exige que sejam dados aos sacerdotes, né? Então o povo em si, eles precisam trazer os seus presentes para a tribo de Levi, os Kohanim, os sacerdotes, e o sumo sacerdote. 8ª razão: como os sacerdotes podem errar durante o dia e medir 3 dedos cheios incorretamente, roubando assim do altar, esta oferenda à refeição, a oblação, é completamente queimada no altar como expiação, talvez por um erro que seja cometido. 9ª razão: além dos sacrifícios comunais, que são oferecidos todos os dias, Deus desejou que houvesse também um sacrifício privado diariamente. Por isso, ele exigiu que o sumo sacerdote trouxesse uma oferta, né? Então nós vemos aí o cuidado que Deus tem no sentido de destruir o Kohen Gadol, que é a autoridade máxima do povo dentro do campo espiritual, né? E dentro dessa configuração, né, até a destruição do segundo templo, né, no ano 69 da nossa dispensação, né, o comando político ou o comando do rei sobre o povo andava em união e unidade, né? E então o rei, ele sempre precisava estar em harmonia com o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, fazendo as coisas como devem ser feitas segundo os ditos de Hashem, né? Lembrem do rei Saul, né? Shaul, ele quis fazer aquilo que fosse do seu feitio, né? Quando Deus mandou ele guerrear contra a descendência, né, de Amaleque, ele poupou o gado gordo e poupou o rei, né? E ele desobedeceu a Deus nesse sentido. E depois, quando o próprio profeta Shemuel o exortou sobre os fatos em si, né? E então o profeta Shemuel, ele não quis seguir junto com o rei Shaul, né? E quando o profeta vira as costas para se retirar, então o rei Shaul segura o profeta pelas suas vestes e acaba rasgando, né, a sua túnica, né? E aí então o profeta, ele fala claramente para Shaul, né, o rei Shaul, que o seu reino, ele foi destituído e será entregue a outro, né? Então, a harmonia entre o rei, né, que é o líder do povo, e o Kohen Gadol, né, que é o líder espiritual do povo e do rei, né, precisam andar em harmonia para que o povo possa ser feliz e abençoado, ok? Então, por isso, mesmo dentro desse aspecto, você vê que o Estado de Israel hoje, na atualidade, está faltando a parte espiritual. E a parte política, que o Estado de Israel é governado, né? Ele é governado por homens falhos, né? Não tem aquela direção do profeta, nem aquela direção da Torá explicitamente, apesar de ser o único país do mundo que tem como sua religião, por assim dizer, o monoteísmo com fundamento judaico, né? Mas, na configuração mundial, né, assim como Israel precisa de ser retificado, todas as nações precisam ser retificadas, porque o poder político está muito sujo, vamos dizer assim de forma suave, né? Muito sujo. Se o Estado de Israel está com uma política suja, no bom sentido, vamos dizer, né? Porque sabe como que é, né?
Imagine as outras nações, então, como estão podres, né? É só darmos uma olhada para o nosso país aí e você já tira a sua dúvida, né? O quanto que nós precisamos da retificação dos 4 reinos. O reino vegetal, o reino mineral, o reino animal e o reino humano. Por isso, Mashiach, que seja a sua revelação para qualquer momento, e a qualquer momento mesmo, amém, vê, amém, para retificar os 4 reinos, que só Mashiach, ele vai poder retificar, corrigir, sarar, curar os 4 reinos do nosso planeta, e automaticamente as nações também terão essa bênção, esse privilégio de serem curados e sarados pelo nosso Mashiach, ok? E agora, dentro do aspecto, né, que nós temos aí a lei das oferendas de agradecimento, leis de paz, né, de oferenda de paz. Então nós temos aí, Rashi, ele diz assim: quando uma oferenda de agradecimento é trazida, para agradecer a Deus por um milagre que tenha acontecido a uma pessoa. Por exemplo, primeiro, aqueles que fizeram uma viagem por mar. Segundo, aqueles que atravessaram um deserto. Terceiro, aqueles que estiveram presos. E o quarto, né, uma pessoa doente que se recuperou. Isso também é uma oferenda de paz, de agradecimento, ok? De todas estas pessoas é exigido um agradecimento a Deus, segundo Rashi, já que com referência a elas declara o versículo: elas darão graças a Deus por sua bondade e por suas maravilhas para a humanidade, e elas abaterão sacrifícios de agradecimentos, conforme consta em Salmos capítulo 107, versos 7, aliás, versos 21 e 22, ok? Só para darmos aí, né, uma questão para não ficar o pensamento vai e vem, né? Como que nós podemos hoje fazermos ofertas de agradecimento, de ação de graças pela bondade, pelas maravilhas que Deus tem feito para conosco, tanto individual como família, como comunidade, como a nível universal. As nossas preces diárias, a nossa techuvá diária, que é exatamente o nosso retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento, né? Ao nosso estudo da Torá, o estudo das 7 leis de Noach e a Tzedakah, né? Então, quando nós nos envolvemos com esses 5 aspectos, nós estamos participando da oferenda de agradecimento a Hashem, bem como também a oferenda de oblação, né, de alimentos, né, que também vem dentro do aspecto de bênçãos que Deus opera em nossas vidas. Nesse mesmo nível, Tosfot, né, Tosfot, melhor dizendo, outro grande comentarista da Torá, ele diz assim: nos Salmos nós temos a seguinte sequência daquilo que Rashi acabou de dizer. Então, em Salmos, nós temos aí esta sequência: viagem no deserto, que nós temos dentro do aspecto do Salmo 107, versos 4 e 9. Então, o Salmo base é o Salmo 107, ok? Então, o Salmo 107, segundo o Tosfot, ele traz para nós realmente da seguinte forma, né? Do verso 4 a 9. Viagem no deserto. Segundo, prisão, versos 10 a 16, do mesmo Salmo. Terceiro, doença, versos 17 a 22. Desculpa aí, gente. E o quarto, né, a viagem pelo mar, né? Versos 23 a 31 do Salmo 107. Segundo o Tosfot, a lista está em ordem de perigo, com o mais perigoso primeiro. Então é a viagem no deserto. Então, segundo a visão de Tosfot, aqui Salmo 107 traz uma sequência de perigos, níveis de perigo. O primeiro, mais perigoso, é a viagem no deserto. O segundo, a prisão. O terceiro, a doença. E o quarto é a viagem pelo mar. Porém, no Talmud, os nossos sábios comentam
que a sucessão, na realidade, é a seguinte: primeiro, a viagem pelo mar; segundo, viagem pelo deserto; terceiro, doença; quarto, a prisão. Pois esta lista está em ordem de frequência, com o mais comum primeiro, né? Então, o mais comum aqui no caso é viagem pelo mar, que era o que o povo mais fazia, e assim sucessivamente, ok? Os nossos mestres do Hassidismo, né, do movimento Chabad ortodoxo, eles falam para conosco que o pensamento racídico, dentro desse aspecto, apresenta ainda uma outra sequência para os 4 casos que requerem uma oferenda de agradecimento, correspondendo ao processo pelo qual a alma desce a este mundo. Então aqui, os nossos mestres do Hassidismo, eles já vêm com um nível sobre a questão da descida da nossa alma, que sai do jardim do Éden, da presença divina, e vem para esse mundo inferior. Então ele diz da seguinte forma, os nossos mestres: primeiro, pessoa doente. Quando a alma deixa sua fonte e inicia sua jornada para este mundo, o intenso amor por Deus que ela experimentava anteriormente fica debilitado. Assim, a alma se torna doente, o modo de dizer, doente, por causa do seu desejo de recuperar o amor perdido, né? Aquela pessoa que ama mesmo, né? Então, esse é o sentido da nossa alma na sua origem. Por isso que quando os nossos mestres, né, do Hassidismo, da Kabbalah, da Mishnah, falam que quando Deus manda o anjo trazer a alma para descer a este mundo, a alma suplica a Deus que não quer, porque de fato ali ela está 100% conectada com Deus, e o seu maior prazer, maior satisfação é estar em comunhão com Deus. E assim Deus diz para a alma: não, você tem uma missão a cumprir, e você vai habitar lá no corpo do José Marmol, e você vai cumprir a sua missão lá. A luta vai ser difícil. A única coisa que Deus pede para a alma é que ela não seja corrompida, certo? Que ela não seja corrompida. Por isso, o nível da nossa alma divina é uma conexão sempre com Deus. E o nível da nossa alma animal é tirar a alma divina da presença de Deus. E é por isso que esses 2 leões brigam no nosso interior, o bem e o mal, a luz e as trevas. Então depende de quem você alimenta, para sair vitorioso dia a dia, até a redenção final com o Mashiach. Ok? O Binho Araújo e a Leocádia Pereira chegaram por aí, Baruch Hashem. Então esse é o primeiro nível, segundo os nossos mestres do Hassidismo, a Hassidut, o ensinamento, o aprendizado, Hassidut diz isso. Então o primeiro aspecto é a doença, pessoa doente se refere, é exatamente o estado que a nossa alma, quando ela sai da presença divina para se habitar este corpo, que cada um tem, obviamente, né? Então a alma fica doente, porque ela fica debilitada, porque ela se separa dessa comunhão plena com Deus. Segundo, a prisão, né? Então, o que é a prisão? À medida que a alma desce cada vez mais para baixo, ela vai sendo afetada pelo progressivo confinamento dos mundos espirituais, que ficam mais elevados, e a configuração dos mundos físicos, que é este que nós habitamos, que é o mais inferior de todos, que é o mundo de Asiá, o mundo da ação, é o mundo mais inferior, ok? E até que finalmente ela é presa em um corpo, né? Então esse corpo nosso é chamado de Kelipá, que significa casca. Então a nossa alma ela fica prisioneira aqui, nesse corpo, nessa casca, nessa Kelipá. Então ela fica doente, em seguida ela vem e fica prisioneira dessa casca, ela fica limitada. A nossa alma divina, ela é infinita, ela é ilimitada. Mas quando ela habita o nosso corpo, ela fica limitada a esta Kelipá, a este corpo, a esta casca.
Então, por aí, em outra palavra dos nossos mestres, fala: se nós não tivermos dó, se nós não tivermos piedade, compaixão da nossa alma divina por causa de todo esse transtorno que ela passa, nós não vamos cumprir a nossa missão. Então, por isso, nós precisamos alimentar a nossa alma divina cada vez mais. Preces diária, techuvá, estudo da Torá, estudo das 7 leis de Noah e suas ramificações e de Sedaká, alimentando a nossa alma divina, certo? A terceiro aspecto, segundo o pensamento racídico, é exatamente a viagem por mar, que significa: enquanto a alma estiver morando neste mundo, há o perigo de ela se afogar, por assim dizer, obviamente, nas águas turbulentas da mundanalidade e do fisicalismo. Então, a mundanalidade e o fisicalismo, que é o que gera esse mundo profano, corrupto, um mundão profano, mundão sem vergonha, que nós temos aí fora. Então, a nossa alma divina, ela sofre com essa configuração. E se você não é zeloso, né, aquela questão, né, o Benei Noach, né, para o Benei Noach, obviamente, que é o nosso ensinamento para Benei Noach. Judeu ensina judeu, nós ensinamos Benei Noach, ok? Nós não estamos aqui para ensinar judeus, nós estamos aqui para, juntos com os Benei Noach, os não judeus, crescermos juntos no aprendizado, no ensinamento das sagradas letras, ok? Então, para o Benei Noach existe aquela questão, tem 7 leis de Noah, suas 66 ramificações, e para o Benei Noach, de regra geral, não é proibido isso nem aquilo, mas aquilo também não é proibido. Então aí onde que cai o quê? Cai no relaxamento, cai na esculhambação, muitos Benei Noach. Não, é tudo amor e alegria, é carnaval o ano inteiro. É bonito isso? Não, não é. Mas tem que ser, o judaísmo é alegria. Sim, mas é uma alegria inteligente. No mundo judaico tem muitas piadas, mas é piada inteligente. Não existe humor inteligente, alegria inteligente, quando você coloca nela ranço, em que você entra com menosprezo pelas pessoas, em que você ridiculariza a fé da pessoa porque não é a tua fé, você ridiculariza as pessoas. Isso não é alegria, isso daí é ser vergonhice. Mas está na idolatria, eu estou rindo da idolatria. A nossa função não é essa. A nossa função é conquistar as pessoas pelo amor. E não pela sátira, sem inteligência e sem sabedoria. É sermos alegres, mas com sabedoria, com inteligência. Como que você conquista uma pessoa? Elogiando os seus atributos, porque toda pessoa tem atributos. Seja 1, 2 ou 3, todas as pessoas têm bons atributos. Pode ser que ela mesma menospreze isso, mas todas as pessoas têm bons atributos. E nós somos orientados pelos nossos sábios. Quando você olha para uma pessoa e você não vê nada de bom, procure que tem pelo menos uma coisa boa. E foque nisso. E elogie isso. E faz com que, de fato, a pessoa ela se agrade de você por aquilo que você está elogiando nela. E não por aquilo que você está menosprezando nela, ridicularizando, fazendo piadinhas de mau gosto, fazendo chocarrices e companhia limitada. Entendeu? Se você é inteligente, você entende. Se te falta inteligência, eu não posso fazer nada, meu filho. Não posso fazer nada. É por isso que está dito, onde a idiotice dá sua opinião, manda, etc. e tal, a inteligência nem dá opinião, ela sai fora. Quando a idiotice manda, a inteligência simplesmente diz tchau. Não perde tempo ali. Está entendendo? Então, por isso, né, amados, essa terceira viagem por mar, né, é o perigo da nossa alma divina se afogar. Nós precisamos tomar cuidado com a mundanalidade e o fisicalismo.
para ela não se afogar. E a quarta, né, na sequência, segundo o pensamento racídico, é o deserto, a viagem pelo deserto. A alma pode retroceder mais ainda. Deus não permita que a nossa alma retroceda mais ainda, porque aí realmente acabou a esperança, pelo modo de dizer, ok? Então, a alma pode retroceder mais ainda, que Deus não permita isso de fato. O ponto da pessoa viver uma vida estéril e destituída de qualquer significado espiritual. Lembra daquele ditado que diz assim, quando se perde a esperança, perde tudo? É uma realidade dentro desse aspecto aqui. Se a nossa alma divina ela perder toda e qualquer esperança dentro de um aspecto espiritual, por causa do domínio da nossa alma animal e da nossa safadeza, aí é complicado. Aí a nossa alma divina vai sofrer muito, 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 muito. E dependendo do grau, tchau, vira fumaça, entendeu? Então, segundo o pensamento racídico, e como esses desafios são grandes, a alma é forçada a fazer um juramento antes de deixar sua fonte. Seja íntegra e não seja perversa, é o que o Criador diz à alma, que lhe dá a força necessária para superar os obstáculos. Então, a alma faz esse juramento para que ela seja íntegra e não perversa, né? E que Hashem dê essa força à nossa alma divina. E ao mesmo tempo nós possamos alimentar a nossa alma divina no nosso dia a dia. Fatos esses, segundo o pensamento racídico, devidamente baseado e registrado em Sefer Hamamarim 5.737, nas páginas 284 e 285. Amados, fazermos realmente uma oferenda de refeição, que é uma oferenda também de agradecimento pelos acontecimentos ali, pelo exemplo do Kohen Gadol. Fazer aqui uma oferenda de agradecimento, uma oferenda de paz, por esses 4 níveis em que, de fato, as pessoas passaram por essa experiência e saíram salvas destas situações aí, né? Então, os nossos mestres falam assim, acrescentando o nosso conhecimento aqui sobre os corbanotes, né? Sobre as oferendas, né? As oferendas não são apenas de animais, né? Nós temos aí o que nós estamos vendo nessa semana, até a oferenda de farinha. É uma oferenda para perdão de pecados também, que pode ser utilizado pela pessoa pobre, né? Então, essa questão. Então, esses agradecimentos, né, a Deus mediante as nossas oferendas a Hashem, né, para entendermos o quão precioso é que nós estejamos cada vez mais na presença divina. Então, a finalidade é trazer realmente o perdão para as pessoas. Por isso que Deus fala dos korbanot, né, dos sacrifícios aí. Em oferta, em agradecimento ao Todo-Poderoso por ter lhe feito um bem em 4 situações diferentes, como nós estamos vendo no dia de hoje, né? Conforme diz o Talmud, Arba'a Serichin Lechodot, que significa 4 são os que precisam agradecer, ok? Temos aí a Edilene, né, Cardoso Rios, né, chegando por aí também, Baruch Hashem, pela presença da Edilene. Então, os 4 que precisam agradecer, então, nós vimos aí quem esteve navegando em alto mar, a viagem pelo mar. Então, no hebraico diz, Yorede Hayam Baoniot, né? Yorede Hayam Baoniot. O segundo é quem esteve no deserto, Tau Bamidbar Bishimon Darech.
O terceiro, quando esteve doente, restabeleceu-se. Ishlar, Devarou, Vair Paem. E o quarto, que é aquele que esteve preso e foi libertado. Asire Oni, Uvarzel, né? Então, Yodu Lashem Rasdo Venifleotave Livne Adam. Agradeçam ao Eterno pela sua bondade e por suas maravilhas para com os seres humanos, né? Então, esse é o objetivo, que nós tenhamos o conhecimento sobre agradecimento, ok? Então, e por que, né, essa questão que Hashem fala, né, para o Kohen Gadol, ele ir diariamente levar a sua oferenda? Porque o ser humano, ele tem um defeito vergonhoso. O ser humano tem um defeito vergonhoso. Não é o que você está pensando. O que você vai pensar é num pecadão, né? E não é um pecadão, não. Por exemplo, não é matar, roubar, adulterar, assassinar, idolatria. Não é. Não são os pecadões. É um pecadinho, que é um grande defeito para o ser humano, que acaba corrompendo tudo. É o chamado ingratidão. Então, por isso, Deus ele fala para que, de fato, o Kohen Gadol dê o exemplo diariamente, fazendo a sua oferenda de agradecimento. Por quê? Porque o ser humano ele tem um mal de Alzheimer, desde que começa a compreender as coisas, a diferença entre o braço direito e o braço esquerdo. Esquecer. Tem um problema chamado Alzheimer espiritual, a falta de agradecimento. A ingratidão, ela machuca mais a Deus do que a idolatria. A ingratidão, ela machuca mais do que matar, roubar, adulterar e companhia limitada. Porque a ingratidão, ela pode corromper tudo na tua vida. E o aspecto da oferenda de gratidão diária é para manter a humildade e reconhecer que só Deus é que pode nos dar estas bênçãos. Porque esses 4 aspectos aqui representam toda a nossa vida. Representa tudo. E se nós, por assim dizer, bobearmos, no bom sentido, e de uma forma mais leve, né, chamando a ingratidão de uma bobeira, é onde que realmente o bicho pega. Porque é uma coisa que nós não podemos esquecer jamais. O adversário das nossas almas, ele fica sempre de empreita. É que nem um exército inimigo que quer destruir um castelo. Ele fica sitiando, analisando, procurando um ponto falho na muralha para poder atacar naquele ponto fraco de forma sorrateira, para poder adentrar no castelo e minar as defesas. Então o único ponto fraco pode ser o lugar exato em que o adversário entra, onde ninguém está esperando, e pode vencer toda aquela fortaleza daquele castelo. Por isso que é perigoso a ingratidão. Porque ela começa a deixar a pessoa mais insensível, deixa a pessoa mais gélida, deixa a pessoa mais indiferente, deixa a pessoa cada vez mais se enchendo de si mesma. E aí para frente é que nem uma boiada. Então é por isso que nós temos que tomar muito cuidado realmente com a questão de ingratidão, ok, gente? Então nós temos aí esse aprendizado para nós compreendermos essa realidade
que gratidão é algo que nós não podemos esquecer de forma alguma. A própria sabedoria judaica nos fala que se uma pessoa ela fez um único bem para você e o resto da vida dela ela só te fez mal, só por esse bem você precisa ser grato a ela e grato a Deus. Mas ela fez um caminhão de coisas ruins para você, mas ela fez uma coisa boa. Você precisa agradecer a Deus até que você parta desta configuração, a Deus por aquela pessoa que fez um único bem para você. Depois ela fez 99% só de coisa ruim contra você, mas ela fez 1% de coisa boa. Por esse 1%, seja grato a ele, a essa pessoa. Simples. Ah, mas ela fez 99% de coisa ruim para mim. O problema não é mais seu. É um problema dela com Deus. O seu ponto de elevação espiritual é agradecer a Deus por a vida daquela pessoa, porque ela te fez um bem. Ponto, acabou. Segue a tua vida. O problema, sabe o que é? É que as pessoas ficam muito focadas na outra pessoa, no que ela está fazendo de errado, e ela esquece o que a pessoa fez de bem para ela. Esse é o aspecto desses 4 níveis que nós acabamos de ver aqui. Entendeu? Os 4 níveis que nós vimos aqui, resumidamente: viagem pelo deserto, prisão, doença e viagem pelo mar, que representa toda a nossa vida. E como diz, o pensamento racídico, conectando esses 4 níveis de viagens, experiências, desde o momento da nossa alma origem, o jardim das almas, presença divina, até se materializar nesse corpo físico, nessa quelipá, que nós chamamos de corpo humano. É uma casca, é uma quelipá, é terra e vai voltar para a terra. Então, quando nós perdemos a visão destas coisas e nós ficamos presos à pessoa e aquilo de errado que ela está fazendo, nós acabamos nos perdendo. E se nós focássemos apenas naquela único ato de bondade que ela fez, nós seríamos grandemente abençoados. Por quê? Porque Deus, ele tem tudo no universo, depende de Deus. Tudo que existe no nosso planeta depende de Deus. Tudo está no controle de Deus. Se você é grato, Deus ele vai arrumar para você, entre aspas, um caminhão de gente boa para fazer bem para você. Mas enquanto você fica focado, mas aquela pessoa fez isso para mim, aquela pessoa fez mais aquilo para mim, e aquele Beltrano então, fez isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais aquilo. Você fica patinando na lama. Você fica patinando na areia movediça e só vai se afundando. E Deus tem uma dispensa enorme de bênçãos para dar a você. E você fica perdendo tempo com coisas negativas. Entendeu? Então não faça isso não. Mude. Como diz o outro, quem é mais antigo entende disso, mude o lado do LP, do disco de vinil. Muda a agulha daquele lugar. Põe para tocar em outro ponto. Enroscou. Quem já viu disco de vinil, quando arranha a agulha, quando chega naquele risco lá, ela só fica lá, glu, 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 glu. Não sai daquele lugar. Então muitas vezes o benenô fica que nem peru. Glu, 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 glu. Fica enroscado naquilo ali. Então mude a agulha. Levante a agulha, põe um ponto para frente do risco, solta e aí vai tocar tranquilamente o restante do disco. Ou seja, mude o aspecto da sua vida. E os dias que você ainda tem pela frente, você terá uma nova configuração com as bênçãos e as misericórdias de Hashem. O nosso Rebbe Menachem Mendel, ele acrescentando mais ainda conhecimento, sabedoria, mais elevação espiritual para nós dentro desse aspecto, onde ele fala que nós precisamos sempre estarmos agradecidos. Então ele diz, nos dias de Mashiach, os sacrifícios comunitários vão continuar a ocorrer, mas não haverá mais sacrifícios pessoais. A única exceção será a oferenda de agradecimento. De forma semelhante,
Os sábios ensinam que na era messiânica, nos dias de Mashiach, a redenção final, vão cessar todos os tipos de orações, exceto as preces de agradecimentos. Lembra que nós falamos na época de Purim, que os nossos sábios falam que a única festa que não vai cessar é a de Purim? Porque é a festa do agradecimento, de alegria, de festejar as bênçãos, as vitórias. Então as preces de agradecimento, elas nunca cessarão. Então é por isso que você precisa parar de ficar com a agulha enroscada na vida dos outros pelo lado negativo. O objetivo de Deus de ligar você a alguém, a uma comunidade, a um grupo, a uma sinagoga Beneinô, etc. e tal, é para edificação, tanto sua como daquele que é próximo a você, daquele que é da sua comunidade, aquele que você está conectado com a sinagoga Beneinô. É edificação, para que nos dias de Mashiach você possa fazer parte desta festa de Purim, alegria, júbilo, vitória, vencemos a morte, vencemos a escuridão, as trevas, vencemos o mal. E é época de agradecer, 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 gratidão, gratidão. Só que esse exercício nós precisamos começar agora. Simplesmente agora. Então, quando alguém chega para você, por exemplo, para falar de fulano X, quando ela começa a falar para você, você fala assim, é uma pessoa maravilhosa. Ela fez um bem para mim tão maravilhoso, que eu sou eternamente grato a Deus pelo bem que essa pessoa fez para mim. Nossa, você precisa conhecer melhor essa pessoa. Uma bênção ela. Pode ser a maior porcaria que existe no mundo. Mas ela fez um bem para você, é nisso que você foca. Aí sabe o que vai acontecer? Aquela pessoa que veio pronta para falar um monte de babuzeiras, aí você vira para ela depois que você fala mais ou menos assim. O que é mesmo que você ia falar dela? Ah, não é nada não, você já falou tudo, tchau, até logo. Entendeu? Você evita lachão hará, língua maldita, fofoqueira, disque, blá blá blá. Você evita dos seus ouvidos ouvirem coisas perversas e entristecer a sua alma divina. E quando nós agimos de forma boa, agradável ao nosso soberano, quando nós agimos de forma que realmente nós nos elevamos espiritualmente, a nossa alma fica jubilosa. Aí então nós nos sentimos como anões, mas no ombro do grande Deus. E nos sentimos grande, porque nós estamos no ombro de Deus. Uma linguagem humana para entendermos elevação. Entendeu? Então é isso que nós precisamos focar, sem sombra de dúvidas, aí na nossa vida. Aí, ok? Baruch Hashem, a Uzair Leal, lá de Feira de Santana, Bahia, chegando por aí. A Edina Silva, daqui da Sinagoga Beneinô, Bauru e região, também por aí. Teve mais gente que chegou por aí e eu acho que eu não vi. A Mira Costa, da Costa, né? Agora no momento não tenho a sua cidade. A Laís Anderson Furtado também chegou por aí, Baruch Hashem. Então, amados, o nosso Rebbe continua dizendo, o propósito dos sacrifícios pessoais, executando a oferenda de agradecimento, é orientar nossa alma animal para a divindade. Ou seja, qual que é o objetivo de estarmos sempre agradecidos a Hashem? É estarmos domando a nossa alma animal. É estarmos conduzindo a nossa alma animal para unir-se à alma divina, para prestar a Hashem agradecimento. Entendeu? Para juntos estarmos, né, nessa ação, nós fazemos com que a alma animal ela venha se unir à alma divina, para poder servir a causa de Hashem, que é transformar este mundo para ser a sua moradia, para podermos labutar no nosso dia a dia, para abreviarmos a revelação de Mashiach, que aconteça a qualquer momento e a qualquer momento mesmo. Amém, vem amém.
Entendeu? Então, esse é o objetivo desse sentido aí, ok? A Mira Costa da Costa é de Belém do Pará. E a Laís Anderson Furtado é de Sertãozinho, região de Ribeirão Preto, né? Baruch Hashem. Estamos aí, Laís Anderson Furtado, Baruch Hashem. Entendeu, amados? O propósito da nossa, de levarmos a nossa gratidão a Hashem. Você ganha triplamente. Você, o bacana que se apresenta diante do espelho e fala, puxa vida, como que você é feio, mas tudo bem, vamos em frente. Puxa vida, como que você é bonito, mas tá jóia. É isso daí, vamos manter a bandeira levantada aí, mas não podemos deixar cair a humildade. Entendeu? É juntos, unidos, para elevar a nossa alma animal ao nível da alma divina e nós estarmos aí lindos, lindas, maravilhosos, maravilhosas na presença do nosso Hashem. Porque uma coisa é certa, a nossa verdadeira beleza ainda há de se revelar. E não é essa que nós temos. Essa carcaça que não é chamada de queripá, casca, corpo. Nasce todo bonitinho, toda bonitinha. Que lindo bebê, que linda bebê, né? E por aí afora vai, né? Depois vai crescendo, depois de adulto começa o declínio, né? Vai envelhecendo, enrugando, ficando com os cabelos brancos, barba branca e por aí afora vai. Mas a nossa alma divina, quando ela consegue unir a alma animal junto a ela, ela fica lindíssima, mais do que é. E esta beleza há de se revelar nos dias de Mashiach e será melhor ainda no Olam Rabá, o mundo vindouro, conhecido como vida eterna. Aí será revelado a verdadeira beleza que nós somos. Entendeu? Baruch Hashem por isso daí, ok? A Eunice, chegou aqui, deixa eu ver. Opa! Eu e a câmera aqui que vira e mexe não nos entendemos. Né? Mas Baruch Hashem. É Eunice Bezerra, lá de Rio de Janeiro, né? Falamos o nome dela agora de pouco aqui, né? Baruch Hashem. Então, amados, é isso daí que nós precisamos focar. Então o nosso Rebbe continua dizendo: assim que o processo de expiação houver terminado e nós não tenhamos mais o desejo de pecar, que esses tipos de sacrifícios se tornarão obsoletos. Então não haverá necessidade de sacrifício para perdão de pecados e companhia limitada. Apenas as oferendas de gratidão. Por isso que elas não cessarão. Apenas restarão as oferendas de agradecimento, porque sua função é expressar o reconhecimento de nossa dependência de Deus, que sempre existirá. Ou seja, não importa o tempo, por toda a eternidade, nós sempre vamos depender de Deus. Então a gratidão, é isso daí. É nos levar para cima, não para baixo. Enquanto que a ingratidão e coisas semelhantes nos levam para baixo. Entendeu? Nos levam para baixo e não para cima. Do mesmo modo, tampouco será preciso rezar para que nossas necessidades sejam atendidas, pois nada mais nos faltará. A doença, a pobreza serão coisas do passado. As características da sociedade serão a harmonia e a sensibilidade espiritual. As orações constituir-se-ão unicamente de agradecimentos, pois continuaremos a expressar nosso reconhecimento pela benevolência e pelas maravilhas realizadas por Deus. Então, dentro desse foco aqui, vamos resumir da seguinte questão: tudo está tudo está focado na benevolência e nas maravilhas realizadas por Deus. A única coisa que nós fazemos para que nós possamos realmente expressar o nosso reconhecimento pela benevolência e pelas maravilhas realizadas por Deus
chama-se gratidão. Gratidão. Por isso, quando você abre os olhos pela manhã, você faz o quê? Modé ani lefanecha. Graças te dou, ó Rei vivo e existente, que devolveste a minha alma dentro de mim com piedade. Grande é a sua confiança. Ou seja, gratidão, porque você abriu os olhos e ainda está aqui. Ou seja, ainda você não cumpriu a sua missão. Como dizem os nossos sábios, ninguém morre na véspera. Agora você pode dizer assim, espero que a minha missão seja bem cumprida. Por quanto mais demorar para cumprir a minha missão, mais então eu terei tempo de vida. Certo? Não, errado. Pensou errado. Lembra de Moshe? Moshe, Deus disse para Moshe, hoje é o teu último dia. O que ele fez? Ele fez 30 cópias de Torá. Colocou toda a casa em ordem. Abençoou todos, as 12 tribos de Ishorum, de Israel. Ele, toda vez que Deus lhe dava uma ordem, ele cumpriu o mais rápido possível. Ou seja, nós não podemos demorar para cumprir a nossa missão. Então a ordem que nós temos de cada dia é para executar. Se amanhã você ou eu, nós vamos abrir os olhos novamente nesta configuração, é a Ele que pertence. Porque Ele sabe quando nós completamos a nossa missão. Entendeu? Então, eu tenho medo da morte. Se prepara para ela, meu filho. É um inimigo que tem que ser vencido diariamente. E quando nós temos um medo que nos domina, é porque nós não acreditamos que Deus nos deu uma alma imortal. Então nós ficamos presos no quê? Na mundanalidade, na mundanalidade e no fisicalismo. Então os nossos pés estão com raízes aqui. E este mundo também não será do jeito que ele está. Ele será totalmente transformado. O que nós vemos, amados, chama-se kelipot. São cascas daquilo que ele está escondendo, porque o verdadeiro mundo há de se revelar. Então essa casca que nós estamos vendo, essas porcarias todas que nós estamos vendo acontecer na configuração desse tempo que nós chamamos de hoje, isso também será transformado. Nos dias de Mashiach, essa transformação será real. Então, por exemplo, a terra, ela, na sua grande parte, ela não produz o alimento sadio. Precisa aí dos adubos e agrotóxicos e companhia limitada. Nos dias de Mashiach, a terra será transformada. Ela dará os seus produtos, os seus frutos de forma natural e sadia. Entendeu? Assim será nos 4 reinos, restauração, retificação. Então a nossa vida também precisa ser retificada. Senão nós não temos como participar da redenção final com o Mashiach e nem do Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna com Deus. Então é mudar o foco. E agradecimento é o que move o nosso ser nesse sentido aí. Então, para que nós possamos realmente reconhecer a benevolência e as maravilhas realizadas por Deus, chama-se gratidão. Seja grato no seu dia a dia. Podemos acelerar os dias de Mashiach? Sim. Se enfatizarmos em nossa vida atual o que será verdadeiro nos tempos messiânicos. Assim, ao intensificarmos as preces de agradecimento pela bondade de Deus, estaremos aproximando o momento em que será o único objetivo das nossas orações.
Então, quanto mais somos gratos a Deus, mais abreviamos a revelação de Mashiach. Quanto mais fazemos sacrifício de gratidão, que é o que? As nossas preces diárias, a nossa techuvá, estudo da Torá, estudo das 7 leis universais, a nossa de Sedaká, ofertas, dízimos, doações e companhia limitada, mais nós estamos abreviando a revelação do justo e verdadeiro Mashiach, para entrarmos realmente nos dias de Mashiach, para estarmos só em eterna gratidão a Deus. É isso que o nosso Rebbe Menachem Mendel fala e registrado nos anais da história do nosso Rebbe Menachem Mendel. Por isso, a ordem, no bom sentido, como nós vemos, sabe, ordene, significa urgência. Não é aquela ordenação, eu estou te mandando. Mas a expressão é para mostrar a cada um de nós que Deus tem urgência, que nós estejamos obedecendo a sua vontade. E no aspecto principal do dia de hoje, nós temos aí, de fato, a questão das oferendas de agradecimento, né? Que é exatamente para, em tudo, nós possamos exaltar o bom nome do nosso Deus. Gratidão é o que faz com que o mundo, com as suas dimensões negativas e as forças negativas que estão soltas aí pelo mundo, possam se tornar inoperantes. Inoperantes. Então nós temos os 4 níveis de agradecimento em que estão conectados com toda a história da nossa vida. Mesmo quando a nossa alma ainda estava no Jardim do Éden, até o presente momento. Essas 4 fases, ou 4 espécies, ou 4 fatos, estão conectados com toda a nossa vida. Antes, no Gan Éden, Jardim das Almas, a nossa alma. E mesmo depois da nossa morte do corpo físico. Faz parte da nossa vida. A melhor resposta que nós damos a Deus. Graças te dou, ó Pai, que me deste vida para poder conhecer esses momentos preciosos. Me dê a sabedoria, a compreensão, o entendimento. Me dê a humildade, meu Deus, para que eu não venha a ser ingrato para contigo. Me dê forças, me dê autoridade espiritual para que o meu ego, para que o meu eu não venha cair na egolatria, que eu não venha cair, ó Pai amado, no grave erro da ingratidão para contigo. Me dê, ó Pai amado, firmeza para eu continuar o meu dia a dia, apesar das dificuldades, apesar dos obstáculos, apesar das adversidades, apesar, ó Deus, de momentos tão difíceis em que muitas vezes falei para ti, vou desistir de tudo, não vale a pena. Continua me dando força, porque naquele momento, não sei como, não sei porquê, mas eu mudei de ideia. E mesmo diante de todas as adversidades, de todo o vendaval, toda a tempestade, todas as dores, não sei, continuei seguindo em frente. E sou grato porque eu sei que, na verdade, o Senhor me conduziu. Me dê cada vez a humildade para não me esquecer que o Senhor me livrou da viagem do deserto, da prisão, das doenças, das viagens pelo mar. E continuo na tua presença. Sou grato a ti, Hashem. Que as nossas preces de gratidão sejam mais frequentes, mais presença na nossa vida diária, para que juntos possamos abreviar a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach. Agradeça.
que a sua alma seja elevada e que você tenha essa força para continuar. Ninguém poderá fazer nada por você, porque a sua experiência é pessoal. O seu diálogo com Deus é pessoal. As nossas preces são apenas para que você não esmoreça, para que você não desista, mas que você continue em frente. Apesar de tudo, vale a pena continuar em frente, pois as recompensas são preciosas e maravilhosas. Façam suas preces em nosso benefício, pelo nosso plantão da noite e pela nossa querida Edna, para que a sua recuperação seja completa e sem sequelas, ok? Do seu nervo ciático. Seja graça e a bênção sobre as vossas vidas. Até amanhã. Shalom, shalom.